Muito boa noite a todos. Pontualmente 10 horas da noite desta quinta-feira aqui no Brasil e neste momento 11 horas da manhã em Sydney, na Austrália. Mas por que Sydney, na Austrália? Porque daqui a pouco a gente vai ao vivo para lá, cheios de orgulho como brasileiros, para falar de novo com esta pessoa encantadora, esta guerreira, a Ana Murakawa, nossa violinista brasileira. A Ana acabou de lançar às 9h30 da noite, horário daqui do Brasil, então 10h30 da manhã lá na Austrália, lançou uma música belíssima com uma cantora australiana chamada Samantha Jade. Vai ter a oportunidade de assistir nessa live essa música que acabou de ser lançada e a gente está muito feliz. Ana! Olá! Ana, que emoção agora acompanhar o lançamento da música. Lindo, Nossa, lindo, demais, demais, demais. muito obrigada. Eu tô ainda adrenalina aqui. Como é que você está se sentindo? Caramba, a gente estava acompanhando agora no YouTube a contagem regressiva, e aí tinha gente escrevendo, esses 60 segundos finais não passam, né? Foi demais. Como é que você está se sentindo? Tudo bem? Uau! Tudo bem? Primeiro, boa noite, bom dia. Eu tô extasiada, né? Porque é o fruto do trabalho de muita gente. Não só do meu trabalho, mas do trabalho de todos vocês, do apoio de todos vocês, porque essa colaboração não sairia sem todo esse carinho, sem todo esse apoio. Então, meu muito obrigada. E agora eu tô com aquele gostinho de quero mais. Hoje eu quero o próximo, a próxima parceria, compartilhar música. Olha, É incrível, eu acho que quando essas coisas acontecem, é aquele momento, sabe, de eu amo muito o que eu faço, eu, eu amo compartilhar música e tem sido lindo ver que vocês estão gostando também, então muito obrigada. não, mas não é só a música, é o conjunto da obra. É toda a tua luta, todo o teu astral, a tua energia. Quase todo mundo que está aqui nessa live, e olha, já são mais de 130 pessoas, todo mundo conhece a Ana, mas para quem não conhece a Ana começou a tocar violino lá no Projeto Guri, no estado de São Paulo. Depois ela foi para a Bulgária, onde ela fez o bacharelado na National Music Academy. Depois a Ana foi para os Estados Unidos. Ela fez a pós-graduação na Carnegie Mellon University, em Pittsburgh, e depois o mestrado na Universidade de Louisville, no Kentucky. Não contente com tudo, ela foi para a Austrália, onde se tornou doutora pela Universidade de Sydney. E a Ana recentemente fez um pedido, entrou com um pedido de visto para permanência na Austrália, onde ela vive há 4 anos. E aí começou um imbróglio na vida da Ana, que houve uma primeira recusa da concessão do visto, porque, teoricamente, segundo alguns critérios, dentre os quais, e se eu estiver errado você me corrija, Claro. o então pequeno número de seguidores nas redes sociais, a Ana não conseguia provar a notoriedade dela como artista. Então, muita gente abraçou essa história e a gente está provando para o governo australiano que a Ana tem notoriedade de sobra. Acabei de ver o número de seguidores seus aqui no Instagram. 544 mil. Sim. Uau. Quanto tempo entre o não e hoje? Pouca coisa, né? Algumas semaninhas, né? Algumas semanas, na verdade, tem sido tudo tão intenso, mas a recusa, foi no dia 8 de julho. Nossa, Então, foi ontem. foi ontem. 8 de julho foi um dia desesperador, porque eu não esperava que a recusa ia acontecer. Eu sei que os advogados não devem fazer isso, mas a minha advogada estava tão confiante que Uhum. tudo ia dar certo, que o visto ia sair. Ela falou: fica tranquila, não se preocupa, olha, eu tenho muita experiência com esse visto, com esses casos, eu sei que vai dar tudo certo. E quando eu recebi a recusa, não é simplesmente seu visto foi recusado, é você tem 28 dias para sair do país. Ou você tem 21 dias
para dar um jeito e para provar pra gente que você merece apelar na corte. Então, é uma coisa realmente desesperadora, porque a gente já não tá no momento fácil no É, mundo, o com a mundo pandemia, inteiro, com né? tudo que está acontecendo. E ainda receber essas notícias de como assim? Eu tenho que largar minha vida agora para fazer o quê? Para ir para onde? E os meus alunos e a minha carreira e tudo que eu construí, e que acontece, e por quê? Então, eu fiquei muito em choque mesmo. Eu só conseguia chorar. E aí, quando eu li o motivo da recusa, eu fiquei indignada também. Porque são 17 anos que eu toco violino já, e é uma carreira, é uma vida dedicada ao instrumento, dedicada aos meus estudos. Então, Claro, quando teve essa recusa por essa questão do mensurável, da notoriedade, a gente começa a se questionar, né? Poxa, será que tudo que eu passei não valeu a claro, pena? Não, nada é suficiente? O que é suficiente? O que eu faço? claro. E aí, E que valores são esses de mensuração do que somos nós, né? Do que são os nossos talentos, né? Que valores são esses? O número de seguidores que eu tenho nas redes sociais, isso aí diz o que sobre mim exatamente, né? Diz um pedaço, exato, mas não diz tudo, né? exato. E ainda mais tocando violino, é um instrumento que não é um instrumento mainstream, não é um instrumento que é muito popular, que todo mundo ouve todos os dias. Então, são categorias diferentes e eu acho que quando isso aconteceu, quando a recusa aconteceu, eu não tinha muitas opções. Ou eu podia tentar dar a eles o que eles estão pedindo, ou podia desistir. E eu, com o coração aflito e aberto, contei a minha história aqui no Instagram e realmente pedi ajuda e falei: se vocês acreditam no meu trabalho, me dá essa força. E tudo isso está acontecendo graças a esse tombo grandioso que eu levei. Então, Ah, é o seguinte, só para que as pessoas entendam, tem um número cabalístico nessa história que é o de 500 mil. Esse número, a gente já falou na primeira live nossa, né, Ana? Mas sim, em nenhum momento o governo australiano falou que a Ana tinha que ter 500 mil de seguidores no Instagram para. Não é isso. O que se propôs é o seguinte: uma produtora lá da Austrália falou: olha, se você conseguir 500 mil no Instagram, a gente consegue uma parceria com uma artista australiana para vocês gravarem uma música. E rolou. E a música foi lançada agora, 9h30 da noite, horário do Brasil, 10h30 da manhã, já de sexta-feira, horário da Austrália. Estava todo mundo ali na contagem regressiva do Instagram. Eu queria mostrar para vocês quem que é essa cantora. Um passarinho verde já havia me contado, mas eu, como sou um bom guardador de segredos, esta aqui é a cantora. Deixa eu ver se tem uma foto dela aqui. Eita, sai meio cortado aqui. Ah, pronto. Esta aqui é Samantha Chade. Ela foi vencedora em 2012 do The X Factor Austrália, que na verdade é uma competição musical baseada lá no The X Factor da Inglaterra, que passa na ITV, a principal concorrente da BBC. E aí, sabe o que eu fiz? Além de pegar umas fotos para ilustrar para o pessoal, eu peguei uma coisa que eu gravei de gravar. Olha lá. uau, uau, uau. Tá Que conseguindo ouvir? tecnologia! Tá vendo? Depois eu te ensino a compartilhar fotos e vídeos na live do Instagram. Arrasou muito! Eu estou em choque. Olha que lindo. Sim, a gente acabou de lançar e é surreal. Imaginem, no mês passado eu jamais ia imaginar que tudo isso ia estar acontecendo. Então, realmente, há males que vêm para o bem e não vou mentir, esse foi um período, está sendo um período muito intenso. A minha ansiedade, cortisol, tenho certeza que está no Ah, alto. meu. Todo dia uma coisa nova, mas eu estou tentando também
ver o lado bom. O que eu posso tirar de bom de tudo que está acontecendo? E, por exemplo, agora eu estou aqui conectada com o Vinícius Donolan nessa live. Isso é uma coisa incrível. Não, eu que Incrível. agradeço. E a gente assistindo a reprodução de um vídeo que foi lançado há exatos 40 minutos na Austrália. Isso é muito doido, né? Deixa eu só explicar para as pessoas. Esta, na verdade, não é uma música, são duas músicas combinadas. E você nem percebe que há uma transição de uma para outra. A primeira é Feeling Good, do canadense Michael Bublé. Lindíssima. E logo depois uma transição para Firestarter, do The Prodigy, que é uma banda britânica de música eletrônica. O arranjo é lindíssimo, tudo é muito delicado. Assistam no canal da Ana lá no YouTube. Acabou de entrar a música. Você está conseguindo ouvir direitinho aí? Eu não, eu só ouço você, na verdade. Aqui eu estou conseguindo ouvir a música. Ela é muito linda, ela é muito linda. E é o seguinte, Ana, eu estou vendo a letra da música aqui. Para mim está tocando aqui. Pra mim, eu só ouço você. A Eu não sei, galera, nos tradução. comentários. Vocês estão ouvindo, porque é tão lindo. Se vocês não estiverem ouvindo aqui, até porque tem a sobreposição de vozes, não dá para ouvir o vídeo do Vinícius, não. Então, ouçam, porque é realmente muito, muito bonito. E a letra de Feeling Good fala o seguinte, na tradução para o português, né? É um novo alvorecer. It's a new dawn. É um novo dia. It's a new day. It's a new life for me. É uma nova vida para mim. Oh, Na eu vou me verdade, essa conectar. música está marcando tudo isso para você. É um novo alvorecer, é um novo dia, e é uma nova vida que está nascendo depois de um problemaço, né? Que lindo, né? Oh. Vinícius, não era pra me fazer chorar nos primeiros 10 minutos. A música é muito bonita. Sim. Ah, E realmente é uma fase nova, a vida tá diferente. Mas eu acho que tá diferente pro melhor, apesar de todo esse estresse com o visto. O visto ainda não foi aprovado, a gente ainda vai pra corte. uhum. A gente teve uma grande vitória que eles aprovaram a apelação, mas agora eu tô aqui esperando todos os dias um e-mail para ver quando vai ser a minha data da audiência, porque não só tem todo esse estresse, eles só avisam quando vai ser a sua audiência uma semana antes. O que significa que eu tenho que ficar preparada toda Claro. semana, porque essa pode ser a semana da audiência. Então, eu não consigo. Eu tô nesse estado onde tudo é urgente, sabe? Tudo tem que acontecer e produzir. E eu quero dar o meu melhor, porque como a gente conversou na live passada, eu acho que essa luta não é só minha mais, sabe? Claro. Eu espero muito poder estar representando o Brasil da forma mais bonita que eu puder, e mostrando coisas belas que a gente tem no nosso país e também, sabe, mostrando para as crianças e jovens também que começam em projetos sociais, que não têm as oportunidades que talvez pessoas de outras partes do mundo tenham, que a gente pode também crescer e fazer arte e trazer coisas belas para o mundo, independente de onde a gente veio, dos nossos recursos, de todas essas coisas. E engraçado que no começo, quando tudo aconteceu com o visto, um monte de gente perguntou por que eu não casava para conseguir um visto. Ah, sério? Perguntaram para você? Jura? Muita gente. Por quê? Tem algum pretendente aí na Austrália ou informações que não se podem ser divulgadas? Não, minha carreira tem sido dedicada ao violino mesmo. Não temos pretendente, mas eu também acho que Claro, depois de uma vida toda estudando, gente, eu não ia chegar e simplesmente claro. casar com alguém por um visto. Então, eu acho que também a gente lutar, né, pelo nosso trabalho, pelo nosso reconhecimento, eu acho que também é importante. Nada contra quem conseguir um Claro. visto através de um relacionamento, que é normal. Mas eu não estou no relacionamento, então não, Que, não agora, posso. cara, eu fico imaginando a sua cabeça, porque
o processo todo gera ansiedade. O mundo está vivendo um momento ansioso. E no seu caso, uma negativa significa fazer as malas, né? Sim. Eu sei que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Óbvio que não Eu vai sei. acontecer. Não vai. Isso aí não é uma questão nem de fé, é de certeza. Isso aí já, essa possibilidade, águas passadas. Mas a gente está falando de um movimento muito grande, né? De um país onde você vive há 4 anos. Sim. Do Né? outro lado do mundo. Puxa vida. E essa possibilidade de ser em agosto ou setembro, essa audiência na corte existe? Ou talvez seja um pouquinho depois? Esse é um motivo que me deixa muito ansiosa, na verdade. Porque é engraçado, mas eu acho que eles não percebem isso quando eles falam, mas a estimativa que eles dão pode ser em 2 semanas, pode ser em 2 anos. Não é Então, possível. Não é possível. Sabe, então, desculpa o comentário, cara, mas é o seguinte, eu acho muito cruel, sabe? Desculpa, eu posso falar, você não pode. Mas é muito cruel, porque você está mexendo com expectativas de vida, com planejamento familiar, com um monte de coisa, com planejamento de carreira, sabe? É muito cruel fazer isso, muito cruel. Desculpa o desabafo, mas eu acho muito cruel. eu tô vivendo isso, eu também sei, eu me sinto assim, porque querendo ou não, exatamente, eu não posso fazer muitos planos enquanto eu tô nesse visto, eu não posso sair do país. Enquanto eu tô nesse bridging visa, né, que chama, enquanto eu posso esperar a decisão aqui do país, mas eu não posso sair. Se eu sair, eu não volto mais. Pera Então, aí, e aí? Quanto tempo que você não vem para o Brasil? 2 anos. Quanto tempo que você não vê seu Plínio e Dona Leide? Olha, seu Plínio faz 2 anos. A dona Leide, ano passado, eu tive que fazer uma escolha, né? Porque eu me formei doutora e a minha mãe nunca tinha saído do Brasil. Então, imagine, Ah, 12 não anos de estudo. acredito! Sério? Sim, eu nunca tinha tido recursos para trazer meus pais para vir me visitar. Então, imagina, todas as minhas formaturas eu estava sozinha. Eu nunca toquei Ah, para os meus cara, pais depois que eu saí do Brasil. E aí eu falei, pelo menos para a formatura do doutorado, eu vou claro. trazer a minha mãe para cá. E aí foi o que eu fiz. Então, ao invés de ir para o Brasil, eu consegui, graças a Deus, pelo menos para esse bilhete, trazer ela para cá para participar da formatura. Que na época, eu achava que era a última. Agora eu já não sei mais. A gente Nossa. que gosta de estudar É claro, não quer parar nunca, né? não quer parar nunca. Conta uma coisa, eles viram a nossa primeira live? Viram? Meu pai Sério, falou que será, gostou muito. será que eles estão vendo Eu, a gente agora? eu não sei, a minha mãe até Instagram criou, você acredita? Porque antes disso tudo acontecer, nem Instagram ela tinha. Oh, bonitinha, meu Deus, que O bonitinha. meu pai, eu perguntei pra ele o que, que ele achou da história do mendigo. Ele só riu. Ó, é o seguinte, para quem não sabe a história do mendigo, Ana guardou um segredo para revelar na nossa primeira live. Ou seja, cada live nossa ela revela um segredo. A gente não sabe qual vai ser o segredo a ser revelado nos próximos minutos. Mas na primeira live, Ana contou que estava tocando na rua, foi na Austrália, não. Foi na Foi na Bulgária? Austrália. Foi na Foi na Austrália. Austrália. Quando ela foi atacada por um. Ah, descreve para mim de novo, por favor. Descreve, sobretudo, o que você fez com o arco do violino. Como é que foi? Fala de novo, porque aquilo é bom demais. Gente, eu, quando vim para a Austrália, eu não conhecia ninguém, não tinha recursos. Então, o que eu fazia para realmente, para meu ganha-pão, era tocar na rua. E aí, eu tava tocando numa estação de trem e do nada, já era noite. Um mendigo que estava provavelmente entorpecido, ele começou a fingir que estava falando no celular e ficou gritando. Diz, para de tocar esse violino, porque eu não tô ouvindo o que eu tô falando e não sei o quê. Se eu tiver que desligar, eu vou te matar e tal. E aí ele ficou gritando. E tinha poucas pessoas na estação, mas as pessoas que passavam, elas meio que falavam assim, ai, não dá bola, continua tocando, não dá bola.
E eu ali só de olho, né? Tocando, mas só de olho no que tava acontecendo. E aí, como ele tava vindo assim, eu tava aqui, a estação fica aqui, o cara tava vindo de fora, fingindo que tava falando no celular. Aí ele entrou na estação e realmente tinha um orelhão lá na estação. E aí ele começou a ir no orelhão e falou, não consigo ouvir o telefone com esse violino, não sei o quê. Se eu tiver que desligar, eu vou te matar. E eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei pensando, ele vai me matar, o meu violino, o que que eu faço? E eu tocando lá dela, sorrindo com as pessoas. E aí, não deu outra. O cara desligou o orelhão, colocou o telefone no gancho e ele veio correndo já com aquela linguagem corporal de que ele ia, tipo, pra me bater. E aí eu falei, o instinto... Primeira coisa que eu fiz, eu peguei o arco da minha mão direita, coloquei na mão esquerda, coloquei o violino por detrás das costas para proteger o violino, e no que ele veio para me bater, eu já fui e dei um soco nele. Então, cena de filme, na minha cabeça eu vejo ainda tipo câmera lenta, mas muito louco. Graças a Deus, na hora passou, os dois caras seguraram o cara, mas na hora, eu dei um soco no cara e eu acho que caiu, bateu a realidade, eu comecei a chorar. Ai, tadinha. Meu Deus. É o seguinte, essa história toda, ela veio à luz, ela veio à tona na nossa live, na semana passada, porque seu Plínio e Dona Leide não sabiam de nada dessa história. Sim. Tem uma outra história sua, eu não sei se a gente pode falar dela, do professor X. Pode falar do professor X? Pode? Pode. Aquele violino você recuperou? Não. Não. Foi o Nunca seguinte, mais. a Ana tinha um professor de violino e ela fez um teste para começar a tocar com um professor italiano, que era muito elogiado, inclusive, pelo próprio professor X, que era o professor X, porque a gente não se lembra do nome dele. E aí, o que, que aconteceu? Esse professor não gostou dessa decisão da Ana de deixar de fazer aula com ele para fazer aula com esse renomado professor italiano. E ele pegou o violino da Ana. É isso? Contei bem? Contou bem, bem resumido. O negócio eu sempre respeitei muito o professor X e a opinião dele para mim era, claro, né, é o nosso mentor. Então, ele falava muito bem desse professor italiano, falava que ele mesmo queria estudar com o professor italiano. E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer uma prova para estudar com o professor italiano e eu não consegui falar com o professor X. E aí eu pensei, bom, eu vou fazer a inscrição. Quando eu falar com o professor X, eu vejo o que ele acha. Não consegui falar com ele, fiz a prova, passei na prova e consegui a vaga. Então, quando eu fui falar para ele, eu achei que ele ia ficar muito orgulhoso. Tipo, nossa, que legal que você conseguiu isso. Eu queria fazer isso também. Mas não foi muito bem o que aconteceu. Ele, ele me chamou de canto depois, né, tipo assim, na mesma semana. Na segunda-feira ele falou que estava feliz, na sexta-feira ele me chamou de canto e me encurralou na parede e pediu para eu dar o meu violino para ele. E ele meio que falou que deu a entender, sabe, que se eu não fosse estudar com ele, que eu não ia estudar violino no geral, que a minha carreira meio que acabava ali. E aí rolou toda uma questão de bullying, porque ele era monitor, né, da orquestra que eu tocava, então ele fez todos os alunos dele pararem de falar comigo, meio tentando me difamar, falar mal de mim, e todas essas coisas. E foi um período bem estressante, porque eu não tinha violino. Como eu ia trabalhar? Eu trabalhava em orquestra naquela época, não tinha instrumento de trabalho. Graças a Deus, o professor italiano me emprestou um violino. E por esse motivo, foi que eu fui para a Bulgária e eu não tinha violino. Ah, então você tinha tipo 16 ou 17 anos. Você foi para a Bulgária com 17, não foi? Sim, exato. É. Foi com 16 Caramba, anos. você era muito pequenininha quando tomaram o violino. Caramba. Sim. E eu fiquei esse ano todo em que eu estava tocando na orquestra e antes de ir para a Bulgária, tocando com o violino emprestado, porque eu não tinha o meu próprio violino. E eu não tinha o dinheiro também para comprar outro violino, porque eu Caramba. estava pagando aquele violino.
Então, não deu Você muito sabe que certo. depois da última live, aí eu tomei uma bronca, né? De um monte de gente, sabia? Por quê? Por que que você não falou para Ana tocar na live? Eu falei, não sei, não tenho liberdade com ela. Vou falar para Ana, eu nunca vi a Ana. Primeira vez que estou falando com ela, por gentileza. A mulher é doutora em música, formada na Bulgária, estudou nos Estados Unidos, mora na Austrália. Encontro um desconhecido, olha, por gentileza, você pode tocar para a gente? Eu falei, não, fiquei sem graça de pedir para ela. Fiquei sem graça. Então eu estou aqui justificando, porque na primeira eu não pedi. Agora, de repente, eu tenho um pouco mais de liberdade, de repente eu peço mais à frente da live. Não sei se rola. Mas é o seguinte, eu antes de... Hoje eu postei... Por favor, faça alguma pergunta para a Ana. Eu vi barato você respondendo a pergunta da galera. Perguntaram a sua idade, perguntaram um monte de coisa. Isso foi barato. É o seguinte, a Aline Emila, não sei se você conhece, perguntou como a Ana faz para driblar a saudade da família durante esse tempo de busca dos sonhos. Como é que você faz? Você tem alguma receita? Chora muito? O Skype resolve? Como que você faz? Eu acho que eu me calejei um pouco, para ser bem sincera. No começo era muito difícil, né? Quando eu fui primeiramente para a Bulgária. E até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de me abrir com as pessoas e de realmente me conectar, porque eu, eu sei que uma hora ou eu tenho que partir ou a pessoa vai mudar, porque eu estou em constante mudança, Entendi. de um país para o outro, e especialmente agora com tudo isso acontecendo também. Eu sei que é ruim admitir isso, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga australiana que ela queria muito que a gente saísse para fazer alguma coisa nessa semana, e o meu coração fica, sabe, meio que tentando evitar, porque eu sei que se eu tiver que ir, sabe, eu não sei explicar, eu tento meio que evitar a dor um pouco assim, e É com a assim, saudade, é um receio de estabelecer conexões que um dia possam ser quebradas, como outras sim, já foram quebradas por muitas partidas que você teve que passar. É e isso. são muitas partidas, então eu diria que talvez uma média de a cada 2 anos eu tava ali me mudando Claro. talvez um pouco mais, mas sabe, entre a Bulgária, o Brasil, os Estados Unidos, diferentes estados nos Estados Unidos, aqui mesmo na Austrália. Então, eu tento me proteger um pouco dessa maneira. E com relação à família, no começo foi muito difícil. E eu recebo sempre muitas ligações de amigos quando eles vão estudar fora, porque eles têm esse problema. E o que funcionou para mim era o meu porquê. Por que eu tô passando por tudo isso? Por que eu tô fazendo esse sacrifício? Então, toda vez que eu sentia saudade, eu estudava ainda mais. Eu Entendi. dava ainda mais, tipo, eu preenchia a minha dor com algo bonito do meu estudo, sabe? Minha motivação de por que eu tô fazendo isso. Eu sei que um dia, se Deus quiser, eu vou poder retribuir, sabe? Porque eu sei que a dor não foi só minha, é da minha família também, da Claro, gente claro. tá longe. Mas eu espero poder retribuir isso de uma forma de orgulho, ou de, sabe, de valeu a pena todo esse sacrifício, porque realmente não é fácil. E morar em outro país, o Vinícius sabe, não é uma coisa que as pessoas às vezes acham que a gente está de férias e que é tudo muito lindo, mas Eu morei, não. eu morei 2 anos em Portugal quando eu fiz faculdade, num período muito difícil. Que os dentistas brasileiros tinham ido para Portugal, houve um problema diplomático entre Portugal e Brasil. Então ali foi muito difícil para mim. E mais recentemente, entre 2010 e 2012, eu morei nos Estados Unidos, né? A gente é sempre gringo, sabe? Ah, você era correspondente. Você é gringo, né? E é muito legal você morar fora, e no caso da correspondência internacional, Ana, assim, falando um pouco do jornalismo, porque essa correspondência te coloca com os pés no chão. Você, lá fora, aqui você é reconhecido, você trabalha num veículo. Lá fora, quem é você? Né? E, por exemplo, olha tudo que você está passando. Você, toda vez, você tem que sair do zero e provar. No projeto Guri, saiu do zero e provou. Na Bulgária, saiu do zero e provou. Foi para os Estados Unidos em diferentes estados. Na Austrália. E depois de ser doutora,
tem que provar tudo de novo. Cansa, né? É uma luta. Às vezes eu falo brincando, eu falo, mas Senhor, eu só queria uma semana que a vida fosse fácil. Deixa eu te falar uma coisinha. Ó, a Alina, não é a Aline, a Alina perguntou a dificuldade para romper fronteiras entre o erudito e o pop. Para você isso é difícil? Sim, é engraçado porque não parece que existe isso do mundo olhando de fora, mas ainda existe um preconceito muito grande. E eu não diria nem se é. Não sei saber se é preconceito ou se é questão da tradição. Como eu expliquei, o violino é um instrumento de muita tradição. Desculpa. Vai passando, a gente passa a informação de um professor para o outro. E quando a gente estuda música clássica, a nossa vida é devotada àquelas minuciosidades, aos detalhes da música. Então, às vezes, a gente passa um ano estudando a mesma música para realmente Nossa. lapidar, para fazer dela o mais perfeito possível. E tocar música popular para esses professores mais antigos é um sacrilégio. Entendi. Então, quando eu, por exemplo, comecei. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu participei de uma competição. E eu lembro que na época dessa competição, eu recebi uma proposta de emprego para tocar num violino elétrico, em shows e não sei o que, e pagava super bem. Eu precisava do dinheiro, mas eu tinha dois problemas. Eu tinha que pedir permissão da universidade para conseguir Tá. trabalhar, porque eu só podia trabalhar com coisas relacionadas à universidade. Sim. E o segundo era o violino elétrico. E olha só, a coisa que me barrou foi eu pensar, violinista clássica, tocar em violino elétrico? Entendi. Não. É quase algo profano, não é? Exato, exato. Então, naquela época, eu tinha essa mentalidade. Só que a vida nos ensina muito. Então, quando eu vim para a Austrália, quando eu comecei a tocar na rua, quando eu comecei a ter outras oportunidades de emprego, eu percebi que, na verdade, se a gente fizer essa ponte de uma maneira que seja de qualidade, por que não? Porque tocar violino popular também não é nada fácil. Então, são Claro. diferentes escolas, diferentes linhas de pensamento. E por que tem que ter essa divisão assim tão clara? E é muito óbvio, se tem algum violinista que me vê tocando, que a minha formação é completamente clássica. A minha improvisação, o meu level de improvisação, comparado com o meu level de maestria clássico, não nem se Claro. compara. Claro. Mas mas eu acho que quando eu me proponho a fazer algo nesse lado mais popular, eu sempre tento fazer com mais qualidade possível. Eu acho que acabo criando essa ponte da linguagem do clássico se conectar com o popular também. Então, essa música que eu lancei com a Samantha tem elementos de jazz, tem elementos pop, mas tem muita coisa da música clássica também, acordes. É uma parte que, inclusive, foi muito difícil. E antes da gente gravar, eu tava. Tecnologia, veja a música É que no tocando. dia, no dia, na semana, na verdade, quando foi? Sexta-feira, quinta ou sexta-feira, eu acordei com um torcicolo, Vinícius. Ah, pô, mas E você, peraí, nisso você gravou. Você gravou eu quando a gravei. música? Segunda, não foi? Não, eu gravei na terça, olha só. No domingo, eu tava com tanta dor que eu tive que ir pro hospital. Eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia me mexer. A minha amiga teve que dirigir meu carro pra mim, porque eu consegui dirigir pro hospital, mas foi assim, que eu não conseguia mexer os braços, não conseguia mexer o pescoço. Na segunda-feira, eu tava usando aquela tala do pescoço. Na Peraí, a gente fez a terça-feira, nossa live quando? Domingo, não foi? foi domingo, mas domingo passado, retrasado. Foi domingo passado. Quer dizer, você está falando que você estava com essa dor um dia ou 2 dias antes da gravação? Sim. Até eu tirei a tala hoje pra ficar bonita na live. E aí, você foi para o hospital?
Fui para o médico, tô tomando remédio, fui para físio, mas o clipe quase que não sai, porque eu falei, eu não conseguia levantar os braços. Hoje tá muito melhor, graças a Deus. Mas eu não conseguia tocar, e aí eu falei assim, eu vou esperar até o último minuto para estudar, porque senão vai chegar na hora, eu não vou conseguir tocar. Só que aí que veio a conexão. A parte que eu escrevi do violino é tão difícil que eu tinha que estar lá às 6 horas da tarde. Eu falei, eu vou começar a estudar às 4. 4 horas da tarde eu comecei a estudar, eu vi que as minhas mãos, porque eu já estava sem estudar fazia uns dias, aí as mãos estavam lentas. Todas as partes, a maior parte das partes são rápidas na música. Eu falei, meu Deus do céu, minha mão não está funcionando, eu não consigo levantar meus braços. E a Nossa, parte é Ana, super que difícil. isso? Como é que eu vou Sério? tocar? E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Me entupi de remédio. Aí eu acho que assim, eu tava tão brava. Inclusive, eu chamei a minha amiga, coitada. Eu Oh, meu falei, Deus. Tati, me ajuda a gravar um vlog pra gente mostrar depois pras pessoas. Eu tava em tanta dor. E eu comecei a tocar, e bebeu até um desespero, porque a parte que eu tinha que tocar era tão difícil, eu não tava conseguindo me mexer. E aí ela começou a gravar o vlog, eu falei, nem pense em gravar esse vlog. Nem pense. Nossa. Ela falou, tá bom, tá bom, tá bom. Mas aí foi milagre mesmo. Eu falei, tomei remédio com dor mesmo, consegui estudar, tava tudo certo. Eu cheguei lá na hora de gravar o clipe. E aí eu acho que a adrenalina foi. Mas eu tava assim, morrendo de dor, hein? A gente parava entre um take e outro, que estava ali no chão, com os braços pra baixo. Mas eu acho que o que eu tava querendo falar é essa conexão do clássico. Então, apesar dessa música que a gente lançou agora ser pop, tem muita coisa do clássico e não é uma coisa assim que eu posso tocar depois de voltar da praia. Precisa Claro. de estudar, porque tem muitas escalas, acordes, essas coisas. Então, A Samantha foi generosa com você nesse momento? Como é que foi a relação com ela? Porque ela é famosa na Austrália. Como é que foi essa relação? sim, Foi legal? Eu vi a live de nossa, vocês agora, né? muito. Ela tinha tudo para ser uma diva, mas ela, na verdade, é uma pessoa tão doce, tão doce. Que bom. Quando a gente se conheceu no estúdio, ela falou: Meu Deus, você é a deusa do violino. Eu não acredito que eu tô ouvindo violino, sabe? E só elogios, e ela realmente muito, muito doce. E logo se percebe que realmente a conexão dela é com a música, sabe? Então, ela gostou da proposta, gostou da gente lançar essa música, que a Firestarter foi um dos maiores hits que ela teve aqui na Austrália, e a gente lançar ela com uma diferente proposta. E eu falei para ela, olha, a galera do Brasil é muito incrível, as pessoas vão gostar muito de você. E eu acho que esse tipo de parceria é muito importante, porque eu já falei isso algumas vezes, mas eu acredito que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A Não. gente precisa das pessoas. E essa conexão é muito importante, essa nossa união, tipo, quando um cresce, todos crescem. Então, Claro. ela foi super generosa. E foi tudo assim muito simples. A gente usou nossos próprios vestidos, a gente fez nossa própria maquiagem, a gente fez nosso próprio cabelo. Foi tudo assim muito, sabe, natural. Nossa, mas está super bem filmado, super bem editado. A luz é maravilhosa. Maravilhosa. Sim. Deixa eu te. É o seguinte, antes de fazer um último pedido, eu queria te fazer uma última pergunta. A Roberta Salomone pergunta assim: qual é o seu maior sonho? Hum. Eu tenho muitos sonhos, na verdade. Um dos meus sonhos é realmente quebrar essa barreira, não só do violino pop com o violino clássico, mas das pessoas, da conexão das pessoas com a música. E, por exemplo, muitas pessoas que não conheciam o violino me mandam mensagens e falam: Nossa, tô ouvindo o violino porque eu conheci você. Eu acho que isso me traz tanta alegria, porque eu acho que música realmente é uma maneira da gente se conectar. É, é uma coisa muito linda. E é claro, através da música, eu tenho o sonho de conquistar um Grammy para o Brasil, mais um, Olha, com o violino, que eu acho que é uma coisa
inusitada, não é todo dia que acontece. Então, realmente mostrar um pouco mais da música brasileira para o mundo e fazer essa junção, sabe? Conectar o mundo através da música e poder ensinar de alguma forma também todas as coisas que eu tenho aprendido morando fora, com os brasileiros, com as pessoas de todo mundo, na verdade. Não temos Deixa eu te, preconceito. deixa eu te fazer uma pergunta. O violino não está aí do lado, não, né? Está guardado longe? O violino tá guardado longe, mas se quiser eu pego. Jura? Só não posso prometer que eu vou tocar muito bem, que eu ainda estou em recuperação, Você mas pega mesmo? pego. Então, beleza. Então, eu vou ficar te esperando aqui. Enquanto você vai pegar, eu vou falando sobre a música, tá? Tá bom. É o seguinte, gente, é só... Eu vou dividir aqui a tela com vocês para mostrar a Samantha Jade. Esta aqui é a Samantha, olha. Ela foi a vencedora em 2012 do The X Factor Austrália. É o que é um reality musical. Aqui no Brasil passou pela Band e passou na TNT, que é uma versão da série inglesa The X Factor, super famosa da ITV, que é a concorrente da BBC. E hoje, às 9h30 da noite, horário de Brasília, 10h30 da manhã, já de sexta-feira, horário da Austrália, a Ana e a Samantha lançaram uma música belíssima, belíssima. Na verdade, é a junção de duas músicas. E eu tomei a liberdade de pedir para a Ana buscar o violino para ver se a gente consegue executar um pedaço dessas duas músicas. Opa! Vou até parar a Eu divisão ainda de tô tela. travada. As ordens médicas são de não tocar, mas eu posso tocar um pouquinho. Jura? Ah, então deixa, então deixa. Ó, Você tem algum pedido especial? Eu tento. Não prometo que hoje vai ser o melhor, mas sabe o que é uma coisa que eu adoro, assim, é de entender a conexão entre as coisas, né? Por exemplo, a conexão entre Feeling Good e Firestarter é linda. Você tem como tocar primeiro para a gente o Feeling Good e depois dar um sinalzinho na hora que você faz a virada para Firestarter? Pode ser? sim. Então, a nossa ideia do Feeling Good e do Firestarter, no começo do Feeling Good, era realmente essa questão do diálogo. Então, ela canta um pedacinho e eu ia fazendo alguns comentários musicais. Então, é meio que é uma conversa. E a gente Lindo, depois lindo. tem a conexão através de acordes. Voltou? Ah, voltou. Deixa só, é o seguinte, as pessoas estão colocando nos comentários aqui que de fato você não está bem de saúde. Olha, eu não quero que você passe dos seus limites, por favor. A gente pode até marcar uma próxima live para a gente, tá? Vamos marcar uma próxima live para tocar, então, porque realmente meus bracinhos. Não, não, eu não, pelo amor de Deus, eu quero te respeitar nesse momento, ainda mais depois de toda a tensão, né? E eu queria, antes de encerrar, te agradecer pela generosidade, sabe? Pois tudo Ai, que você eu está que passando, agradeço. de pescoço duro, de lançamento, de estreia, muito obrigado, sabe? Eu estou Eu que aqui. agradeço. Você não tem noção quantas mensagens eu recebi de pessoas encantadas com você, com a sua história de vida, né? E é muito interessante saber o que tem por trás do bastidor, né? A live Sim, mostra um pedaço, mas olha quanta coisa, né? Quanta dor atrás dessa vitória, né? com Parabéns, eu certeza. tô muito orgulhoso, muito, muito feliz. Espero que essa Vinícius, música seja assim, ó, um se Deus quiser. sucesso, tá?
Se vocês não ouviram, ouve lá no YouTube. O link está na minha bio. Compartilha nos grupos de WhatsApp, por favor, porque, como eu disse, é uma vitória nossa. E eu sinto que é uma vitória nossa. Então, é realmente a gente mostrando um outro pedacinho do Brasil para o mundo. Se vocês puderem compartilhar, eu vou ficar muito, muito feliz. E, Vinícius, eu fico imensamente grata a você, porque é uma Eu que tenho que pessoa agradecer. Não, eu que tenho que com seu... agradecer. Não, Menina, 2.312 visualizações, entrou a 74 minutos. meu Deus! É sério, tô vendo aqui, ó. Meu Deus! 2.312. Que demais! Muito Isso é bom. lindo, gente. Muito obrigada, muito de verdade. Como a gente estava falando, sabe, é muito trabalho, muito sacrifício, muita dor por trás das câmeras, das cenas, mas tudo vale muito a pena quando a gente está compartilhando com vocês. E sim, Vinícius, eu agradeço muito. Você tem sido tão generoso. Não. Uma pessoa da sua índole, sabe, de tudo que você representa. Um jornalismo realmente muito bonito, cheio de verdade. Então, muito, muito obrigada. Muito Essa é uma obrigado. dessas pérolas de tudo que aconteceu. Realmente, a gente ter esse relacionamento agora, sabe? É um respeito mútuo muito grande. Eu agradeço muito, muito Muito mesmo. obrigado. Conte sempre comigo. Tudo que eu puder fazer também para ajudar, Olha, contribuir. eu tô aqui à disposição. A gente aqui em casa fica vibrando com as suas conquistas, né? E independentemente da data dessa audiência, né? Tem muita água para rolar, né? Muita coisa. Então, sempre que você quiser falar, sempre, ou no mínimo matar a saudade, eu fico muito feliz de falar com você. Você é uma lição de vida para todo mundo. E no momento de pandemia, em que está todo mundo tão fragilizado, você vê uma história de uma guerreira que, vencendo tantos obstáculos, está levando a bandeira do Brasil, da arte, da mulher brasileira, sabe? Da artista brasileira. Poxa, para a gente é divino. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Eu prometo que na próxima live eu toco. Jura? Prometo. Olha, eu peço desculpas, eu não sabia que você estava tão lesionada. E assim, Imagina. porque vendo o clipe, é aquilo, né? É a magia do momento, né? É a magia do momento. E para encerrar, descobri hoje. No canto inferior direito, quando você faz live, aparece um quadradinho. Quando você clica nesse quadradinho, você pode compartilhar. Eu não sei se aparece para você, para quem faz a live. Pra mim, não. Então, quando você fizer uma live, vai aparecer um quadradinho. Nesse quadradinho, você clica, ele te joga para o rolo de câmera. Então, separa no rolo de câmera algumas imagens que, por exemplo, fotos de infância, o que você quer falar naquela live. Aí você consegue compartilhar fotos e vídeos. Nova tecnologia na live de hoje. Olha que legal. Adorei. Vou fazer isso, com certeza. Com Olha, certeza. manda um abraço para o seu Plínio, um beijo para a dona Leide. Eu estou na torcida, o Brasil inteiro está na torcida. Melhora, ó, fica com Deus e parabéns por Muito hoje, tá bom? obrigada. A gente fica em contato. Muito obrigada de verdade. Beijo, tchau, boa noite a todos. Tchau, Beijo, boa tchau. noite.